Embaixo tem nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar a igreja na santa e poderosa palavra de Deus, como diz: ao que bom com sua vida, os irmãos vivam em união. Eu quero saudar a igreja com a paz sempre. Amém? Nós estamos aqui, irmão, nessa noite para estarmos juntos, adorando, glorificando o nome do Senhor. E hoje, o pastor Aparecido Santana nos convidou para estar aqui juntamente com a igreja do Senhor, falando um pouquinho de Jesus, falando que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva. Hoje é a terceira quinta-feira desta campanha, né? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E eu sou um testemunho, sou uma testemunha viva que Deus Ele salva, que Deus Ele cura, que Deus Ele opera maravilha. Eu sou uma testemunha viva que Deus Ele ainda salva, porque eu sou uma pessoa que Deus me resgatou lá do lamaçal do pecado. Ele me salvou, Ele salvou a minha família, Ele está salvando a família, e o Senhor continua fazendo maravilha. E Jesus, Ele é tão misericordioso, e Ele pergunta: você crê que eu posso fazer isso? Porque antes de qualquer propósito, antes de iniciar uma campanha, você tem que colocar diante de Deus um propósito, porque campanha é propósito. Fala: Senhor, eu vou começar com esta campanha, mas diante do Senhor eu quero colocar um propósito, uma causa diante de Ti. Eu vou realizar, Senhor, esta campanha, mas em Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço pela Tua misericórdia que o Senhor venha salvar o meu esposo, que o Senhor venha salvar os meus filhos, que o Senhor venha salvar os meus familiares. Tudo é um propósito diante do Senhor, porque Jesus pergunta para eles: você crê que eu posso fazer isso? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós cremos e quando nós temos fé, aí a coisa muda, aí as coisas começam a melhorar, porque quem tem fé, aí sim alcança. Quando nós temos fé, nós alcançamos, porque hoje nós estamos aqui porque nós temos fé. Nós deixamos o nosso lar, deixamos o aconchego da nossa casa para nós estarmos aqui. Enfrentamos chuva, enfrentamos frio, enfrentamos tudo, como Paulo está dizendo: nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nada nos poderá separar do amor de Cristo. E muitos estão sendo separados por coisinhas pequenininhas, mas eu e você hoje, nós estamos aqui, nós vencemos. Eu sei que o frio, irmãos, não é fácil. O frio, ele tira muitas pessoas de estar na casa do Senhor, né, para louvar a Deus. Eu quero agradecer a minha esposa, minhas filhas, minha esposa Eloísa Deolice, a minha filha, a Jéssica Amanda, a Júlia. Deus abençoe, e que está acompanhando, né, nessa noite. E você que veio aqui nessa noite buscar as obras, irmãos, creia, não se preocupa com os lugares. Saiba de uma coisa: o mais importante, quando eu e você nós chegamos aqui, Ele já está. Onde nós estávamos vivos, Ele estava nos acompanhando. E é Ele que pode fazer, e é Ele que vai fazer na vida. Se eu fosse contar testemunho da minha vida, testemunho da vida dos meus familiares, irmãos, é um tema muito maravilhoso. É um tema a qual os irmãos estão nessa campanha. E aqui: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vamos colocar de pé com reverência a palavra do Senhor Jesus. Eu quero ler o versículo tema, e depois a gente vamos estar navegando um pouquinho dentro da palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O horário ele já se avança, nós não vamos ser imprudentes. E abra sua Bíblia juntamente comigo
no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 31, que é o tema da campanha, é isso? Aleluias. Eu vou ler, depois do 3, a igreja repete, para nós guardarmos no nosso coração. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 31, na qual a palavra do Senhor, ela vem nos ensinando. Paulo aqui trazendo esta palavra, ele está dizendo assim: e ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. No 3, toda a igreja. 1, 2, 3. E ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra eu quero aqui aproveitar o momento que Deus tem nos dado. E esta palavra, Paulo e Silas, eles estavam aprisionados, acorrentados e sofrendo muito, passando por momentos muito difíceis na sua vida, mas nada impediu de Paulo, Silas, nada impediu deles fazerem a obra do Senhor, nada impediu que Paulo e Silas adorassem, glorificassem, exaltassem o nome do Senhor, porque quando nós vemos aqui, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, nós pegamos uma palavra a qual aquele carcereiro, quando ele vendo, depois que Paulo e Silas foram açoitados, foram ali castigados por fazerem a obra do Senhor, ali Paulo e Silas, por volta da meia-noite, diz a palavra, eles começam então a adorar, a glorificar, a exaltar o nome do Senhor. Paulo e Silas começam a dizer: Senhor, tu és santo, 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 Senhor, tu és maravilhoso, meu Deus, muito obrigado por mais um dia difícil, Pai, aleluia, muito obrigado, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. Paulo estava ali, irmãos, adorando, e Paulo, um pouquinho mais lá atrás, Paulo ele vai dizer assim, aleluia, que as cadeias de César podia prender o seu corpo, mas a sua alma estava livre para adorar, para glorificar, para exaltar, aleluia. Não deixa nada prender, não deixa nada sufocar, roubar aquilo que é mais prazeroso de adorar e exaltar o nome de Jesus. Porque o que leva à salvação, aleluia, é o seu temor ao Senhor, é a sua obediência, é a sua perseverança, é a sua persistência, aleluia. Aos Timóteo vai estar dizendo, aleluia, glória a Deus, ali no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, ele vai estar dizendo assim: bem-aventurado o homem e a mulher que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de passar pela prova, receberá do Senhor a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que o amam. Aleluia! Já foi a primeira, já foi a segunda, hoje a terceira, vai ter a quarta, a quinta, a sexta e a sétima quinta-feira, que você vai estar aqui glorificando, exaltando e dizendo: Senhor, eu preciso da minha bênção, Senhor, eu preciso da minha vitória. Eu quero dizer para você: não desista dos seus objetivos, aleluia, mas faça igual o Salmo 37:5, dizendo-te: deleita-te no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Porque Jesus estava perguntando para os discípulos: vocês creem que eu posso fazer isso? Se vocês creem, então tudo é possível ao que crê. Vocês creem que a sua família pode ser salva? Porque Josué capítulo 24, ele está dizendo assim: ó, eu não sei vocês, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Determinação. Josué sabia o que ele queria.
Aleluias. E aqui, aquele carcereiro, quando ele vê aquelas grades se romperem, os presos fugirem ali daquele lugar, ele então pega a espada para tirar a vida. Mas Paulo e Silas diz: olha, não faça isso, não faça mal contra a tua vida, porque nós estamos aqui. E ele diz: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço? O que eu tenho que fazer para que eu venha a ser salvo? E Paulo diz: é fácil, uma receita muito simples: crê no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração e será salvo tu e a tua casa. É crer, é acreditar. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas a certeza, a convicção, aleluia, aquilo que nós não vemos, mas nós temos certeza que Deus vai fazer. Não é uma coisa que nós estamos vendo, irmão. A salvação é aleluia, é você trabalhando hoje, é trabalhando amanhã, é perseverando, é continuando. Senhor, salva o meu vizinho, Senhor, salva a minha família, Deus, salva o meu esposo, aleluia. Mas muitos hoje preferem largar o esposo, preferem largar a família, do que lutar pela salvação da sua família. E não é isso que Jesus diz. Jesus diz para nós pagarmos um preço, buscar enquanto se pode. Você quer ver a tua família salva? Você quer ver o teu povo, aleluia, aquele povo que você ama? Porque Paulo, ensinando aos Timóteos, Paulo vai dizendo assim: aquele que não cuida dos seus, nega a fé. E muitas das vezes nós queremos cuidar da família do irmão, da família da irmã, nós preocupamos com isso, com aquilo, e esquecemos da nossa própria família. Nós temos que nos preocupar com os domésticos da casa, aquele teu irmão que dá trabalho, aquele que está na droga, aquele que está na prostituição, aquele que está no crime, aquele que está jogado em uma sarjeta. Ei, é aquele que aonde você fala diz: é só Deus. Aí também é só Deus. Porque Deus pode fazer. Irmãos, eu quero pegar aqui um exemplo da palavra do Senhor, que a Bíblia diz a respeito de um jovem rico, muito rico. E esse jovem, ele questionando o Senhor Jesus Cristo. E você pode ver ali no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 30, como também no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 31, como também no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 18, vai estar narrando essa história, que esse jovem chegou até o Senhor e disse: bom mestre, o que faço para ter a vida eterna? O que eu faço para ter a vida eterna? Como que eu faço para ser salvo, Senhor? E aqui diz que aquele jovem perguntou e disse, certo príncipe, dizendo: bem mestre, ou bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão somente um, que é Deus. Jesus conversando com ele, dialogando, e Jesus diz assim para ele: ó, sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás e não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe. E quando ele ouviu aquilo, ele diz assim: bom, isso aí eu tenho observado desde a minha meninice. Vai ser moleza, porque aquele jovem, o coração dele estava voltado para as coisas deste mundo. Aleluia, aleluias. E aqui aquele jovem, quando ele escuta aquilo, ele diz assim: todas essas coisas eu tenho observado, Senhor, desde a minha mocidade, da minha meninice. Enquanto Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e nós achamos que está tudo bem, pelo fato de virmos e irmos à igreja, às vezes por ter um título, carregar uma Bíblia, mas Jesus está dizendo: ainda te falta uma coisa. E Jesus ele vai dizer assim: olha, aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer ser
mas o amor dele não estava em Cristo. Quando Jesus diz: ainda te falta uma coisa, aleluias, essa palavra é muito forte, amada igreja. Ainda te falta uma coisa para o teu esposo ser salvo, ainda te falta uma coisa para a tua família servir a Cristo, ainda te falta uma coisa para a glória de Deus adentrar e penetrar no teu coração e fazer uma mudança. Ainda te falta uma coisa. E o que é, pastor? Renúncia. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga. É o que Jesus diz para os discípulos. E o mundo que é difícil, irmão, renunciar ao mundo, renunciar aos desejos, renunciar aquilo que o mundo tem para oferecer, como Sadraque, Mesaque, Abednego, como Daniel, que não aceitaram as finas iguarias do rei, mas escolheram, preferiram servir e adorar o Deus Todo-Poderoso. É através da renúncia, é através da tua obediência, é você tomar, assumir que Deus é na sua vida e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Renuncia, depois toma e depois segue. E seguir a Cristo não é fácil. Seguir de longe, como aquele jovem que estava seguindo, era fácil. Esse jovem, a Bíblia nos deixa bem claro que quando Jesus diz: olha, ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, e aí depois você vem e segue. Jesus estava dizendo: ó, vai lá, tira tudo isso que está no teu coração, porque você está amando o mundo, você está atrás das coisas deste mundo, e quando você ama o mundo, aleluia, é impossível Deus trabalhar, porque em 1 João capítulo 2, versículo 15, ele vai estar dizendo assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece adorando, ele permanece louvando, ele permanece firme. Pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir o que vier, ele permanece firme. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Davi diz que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. A fé, irmãos, a nossa fé, temos que ser como um monte de Sião, que não se abala, mas ela permanece para sempre. Vem a prova, vem a luta, vem a tempestade, mas você está firme, glorificando, exaltando. Quando Jesus fala para esse jovem: vai lá, vende tudo que tem, depois segue. Irmãos, é muito difícil. Aí aquele jovem, ele diz assim: mas ouvindo isso ficou muito triste, porque era muito rico, muito envolvido com as coisas do mundo. O mundo estava no coração dele, as riquezas que ele tinha. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, do versículo 19 a seguir, vai estar falando ali para nós não amar o mundo e nem o que há no mundo. Aleluia. Porque quando nós amamos o mundo, nós amamos as riquezas. Aleluia. Nós podemos servir a dois senhores: ou nós servimos a Deus, ou servimos ao mundo. E aquele jovem estava com o mundo dentro do coração. E assim, hoje a igreja do Senhor, quantos irmãos, quantos crentes que está cheio do mundo, que diz não tem problema, não tem importância, e depois quer a salvação. Samuel chega até eles e diz assim: olha, arranca de dentro de vós esses deuses estranhos e decida hoje a quem vai servir. Aleluia. Seja um adorador, seja um adorador. Aleluia. Paulo está dizendo, aleluias, em Filipenses capítulo 4, versículo 10 a seguir, a igreja de Colossenses está dizendo assim: olha, não se preocupa comigo, porque eu aprendi a ser um adorador. Eu sei
tendo ou não tendo, eu sou um adorador. Eu não sou adorador porque Deus cura, porque Deus faz milagre. Eu sou adorador porque Ele me salvou, porque Ele me escolheu, porque Ele me separou. Eu sou adorador porque Ele me trouxe aqui e me fez adorador. Nessa noite você é um adorador porque Deus te escolheu. A Bíblia diz que não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Vós sois escolhido, vaso de valor para o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz a respeito também da vida de um homem muito conhecido, Zaqueu. Zaqueu, todo mundo conhece essa história. Zaqueu, ele era um homem publicano, cobrador de impostos e odiado por muitos. Veja bem que este homem, ele trabalhava e cobrava impostos daquelas pessoas, e muitas das vezes até mais do que deveria. Então aquelas pessoas começaram a odiar este homem chamado Zaqueu. Eu quero que você entenda uma coisa, mas esse homem um dia, assim como eu e você, sentiu algo no coração, que é aquilo que Jesus diz: ainda te falta uma coisa. E faltava algo no coração daquele homem. Ele era rico, ele tinha tudo o que ele queria, porque ele tinha dinheiro para comprar. Mas quando se fala em questão da nossa alma, o nosso corpo, ele se alimenta com comida sólida, com muitas outras coisas que nós podemos comprar, mas nas regiões celestiais não. A nossa alma, ela se alimenta da palavra. A Bíblia diz: vós sois libertos pela palavra. E o próprio Jesus está dizendo: olha, o meu corpo é carne e o meu sangue, aleluia, aleluia, é alimento, é alimento, é alimento. O corpo do Senhor, o corpo do Senhor é carne, aleluia. Quando nós comemos do corpo do Senhor, nós nos alimentamos, porque Ele está dizendo assim: que aquele que não senta à mesa e não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus está dizendo isso. Por isso que nós temos que nos apressar em ter um encontro com o Senhor. Zaqueu aqui estava ouvindo falar de Jesus, então ele deu um jeito, porque ele sentiu o desejo de uma transformação em sua vida. E aqui eu vejo então e aqui diz que procurava ver quem era Jesus e não podia, porque a multidão, pois era de pequena estatura, e a multidão ali apertava, e era muito, porque onde Jesus estava havia uma grande multidão. Mas Zaqueu, ele tinha um propósito: eu preciso ter um encontro com Jesus, eu preciso levar Jesus para dentro de mim, eu preciso levar Jesus para dentro da minha casa, aleluia. E quando ele colocou aquele propósito no coração, então ele diz: e correndo ainda subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu quem? Zaqueu. E ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Quem pode glorificar, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Jesus está dizendo: hoje convém pousar em tua casa. Aleluia, aleluia. Um homem a qual estava odiado pela sociedade, um homem a qual era mal visto por todos, mas ele também sentiu no coração de uma transformação. E ele diz: eu preciso conhecer esse Jesus, porque somente esse Jesus pode trazer e preencher o que está vazio dentro do meu coração. Ele dizia com ele mesmo: nem mesmo o dinheiro que eu tenho eu posso comprar a alegria, o prazer, a felicidade. Nem mesmo todo o dinheiro que eu tenho eu posso comprar a minha alegria. Mas ele colocou no coração: mas eu vou ter um encontro com Jesus.
Aleluia. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, vai estar dizendo assim: que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, nós aceitamos, aleluia, a renúncia, nós aceitamos a purificação. Paulo está dizendo assim: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Quando Zaqueu abre a porta da sua casa e deixa Jesus entrar, a transformação entra. Aleluia. A alegria chega e a paz. Aleluia. Porque ele está dizendo assim: e apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Aleluia. E vendo tudo isso, murmuraram, dizendo: entra para ser hóspede de um homem pecador. A multidão estava vendo aqui, está dizendo: olha, esse homem é um pecador, esse homem ele rouba, aleluia, esse homem faz tantas coisas erradas, e como que o mestre, que Jesus, vai entrar na casa deste homem? Mas Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os pecadores, Jesus veio, aleluia. Jesus, ele aborrece o pecado, ele abomina o pecado, mas ele ama ele ama você, ele ama a igreja, que somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus, porque todos pecaram e todos estão destruindo a glória de Deus. Mas quando esse homem abre o coração, Jesus entra em sua casa. Aleluia. Então, quando nós abrimos o nosso coração, não importa o tamanho da ferida, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da circunstância, não importa o tamanho do vendaval, não importa o tamanho da tempestade. Ei, quando você usa a tua fé e diz: Senhor, eu estou aqui, eu não posso nada, mas o Senhor pode. Quando você diz: Senhor, lá na minha casa, entra na minha casa, salva, Senhor, os meus filhos, salva, Senhor, a minha família. Aleluia. É o que Zaqueu disse: Senhor, entra na minha casa, transforma a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, arranca o meu ego, Senhor, o meu orgulho. E Jesus entrou e fez uma transformação na vida de Zaqueu. E aqui diz que, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho que defraudar alguém, eu restituo quadruplicado. Olha, irmão, a transformação, olha a libertação. Uma pessoa que roubava, que usava de má fé com as outras, agora Jesus entrou na casa dele, transformou o coração, mudou, e agora ele já está reconhecendo que é um pecador, ele está reconhecendo que Jesus é Deus na vida dele, ele está reconhecendo que só Deus pode fazer maravilha. E ele diz: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver tudo, porque eu estou alegre, eu estou feliz, porque o Senhor entrou na minha casa e mudou a minha vida. E aqui diz que no versículo 9, e disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este filho de Abraão. E diz mais: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu e você estávamos perdidos no lamaçal do pecado, mas Jesus foi lá, nos vivificou e nos colocou num lugar de honra. Eu e você, irmãos, estamos num lugar de honra, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é bom. Irmãos, o tempo não dá, mas eu quero deixar aqui também uma outra história que fala a respeito de Naamã, um homem muito conhecido, a qual este homem, a Bíblia diz que esse homem, ele era um homem de muita aparência. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, e era um grande homem diante do seu Senhor, e muito respeito, porque ele e o Senhor daria livramento aos sírios, e este era varão, homem valoroso,
porém um homem com problema, leproso. E aqui diz que esse homem, ele só descobriu que ele tinha um orgulho dentro do seu coração quando ele precisou, porque até então ele era um homem bonito, cheio de aparência, e quando ele estava diante do seu espelho, que ele podia ver quem realmente ele era. Porque enquanto ele estava lá no meio do exército, guerreando, lutando, muitos olhavam para ele e não sabiam que ele tinha aquele problema. Mas quando ele entrava na sua casa, juntamente com a sua família e com a sua esposa, e no seu quarto, quando ele deparava com o espelho, ele via que ele era um homem cheio de problema, com dificuldade, e a qual estava condenado à morte. Mas uma determinada menina, aleluia, essa usada por Deus, a qual o próprio Naamã, passando ali por Samaria, pegou ela e trouxe para o servir, ainda moça, muito jovem. E aquela menina, a Bíblia não diz o nome, mas ela chega e diz assim para a sua senhora: tomara que o meu Senhor estivesse lá diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria a sua lepra. Irmãos, eu vejo que o tempo não está aqui, mas essa moça, ela foi arrancada do seio da sua família. Essa moça, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem família, e ela foi arrancada da sua família para servir Naamã e a sua família. E ela poderia ter a oportunidade de ver aquele seu senhor, aquele homem, morrer com a lepra, com aquela doença, com aquela enfermidade, e poderia ainda se vangloriar. Mas ela vendo aquilo, escutando, ela se compadeceu daquele homem, e ela chega até a sua senhora, ela esquece tudo aquilo que um dia aconteceu na vida dela, e ela chega até para a sua senhora e diz assim: olha, se o meu Senhor estivesse em Samaria, aleluia, lá tem um homem de Deus, lá tem um homem de Deus, aleluia, se ele encontrasse com esse homem de Deus, ele seria restaurado da sua lepra, aleluia. A palavra do Senhor está dizendo aqui, o profeta Eliseu simbolizando Cristo. E aqui essa moça, ela consegue levar aqui, aleluia, levar aqui, fazer Naamã ter um encontro com o profeta. Mas não foi fácil, não, porque muitas vezes o orgulho, ele fala mais alto. Nós precisamos da bênção, nós precisamos do milagre. Ah, pastor, mas para mim poder fazer isso aí, o que eles vão falar? O que depois eles vão falar? Olha, os meus vizinhos quando me vê assim, não dá. Irmãos, muitos querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Muitos querem que você venha aqui e faça uma oração e eles sejam curados, mas eles não querem vir aqui pagar o preço, eles não querem vir aqui dentro da igreja, porque eles acham que é vergonhoso adentrar daquela porta dentro para receber uma oração. E assim Naamã, quando ele aceitou ter um encontro com o profeta, ele achou: eu vou lá, eu pago, ele faz ali uma oração e eu sou curado. Ele colocou aquilo no coração, na mente dele. Mas não foi assim. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Deus tem as suas maneiras, muitas das vezes, de nos moldar, de nos lapidar. Aleluia. Oh, glória a Deus. A palavra do Senhor está dizendo assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo oportuno Ele vos exalta. É no tempo de Deus, é na hora de Deus. O milagre vai chegar na tua vida, mas é no tempo de Deus e na hora dele. E aqui essa moça conversou com a sua senhora. Então Naamã conversou com o rei, e o rei mandou uma carta para o rei da Síria,
O rei da Síria manda uma carta e Golias começa a conversar com o rei de Israel, e então começa a ter um diálogo, e tudo sucede que quando ele tem um encontro com o profeta, e o profeta aqui simbolizando Cristo, e as coisas mudam. E aqui diz que quando ele chega com o orgulho ferido. Ele diz: não, no Jordão não. Jordão não é um rio sujo. Porque ele está dizendo: não sou porventura Abanã e Ferbal, rios Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. E outro servo diz para ele assim: olha, se ele tivesse pedido algo muito mais valioso, o Senhor não pagaria? Simplesmente ele pediu para o Senhor mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes. Às vezes, irmãos, nós deixamos de alcançar, às vezes nós deixamos de ganhar, porque muitas vezes nós paramos no meio do caminho, porque o orgulho, o meu eu, aleluias. Mas quando nós, aos Hebreus capítulo 11, aleluias, vai estar falando ali, Hebreus 10, 25, se me foge a memória, que vai estar falando que vós precisais de paciência para fazer a obra, porque depois de ter feito a obra, esperai com paciência a promessa de Deus. Você já tem feito, você já tem orado, você já tem buscado. E lá no Evangelho de São Marcos capítulo 6, versículo 31, também vai estar dizendo assim, aleluia: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você está adorando, enquanto você está aqui glorificando, Deus está trabalhando lá no seu lar, Deus está trabalhando lá no seu trabalho, Deus está trabalhando no seu projeto, Deus está trabalhando na sua vida, está restaurando e colocando em ordem aquilo que está fora, porque você está adorando. E quando ele tem um encontro com o profeta, as coisas mudam. Ou seja, quando nós encontramos com Jesus, irmãos, quando nós encontramos com Jesus, a transformação chega. E ele diz no versículo 17: e disse Naamã confessando: seja assim, contudo, este teu servo uma carga de uma terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerei este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. A transformação, a cura, a libertação chegou na vida de Naamã. Mas quando ele se humilhou, quando ele aceitou os projetos de Deus, porque Salomão ele vai estar dizendo que o coração do homem faz plano, só que ele é enganoso. Nós projetamos algo para nós e queremos que saia daquele jeito, mas o projeto de Deus para nós é totalmente diferente. E aqui aquele homem, ele queria saber: o que eu faço para ser salvo? O que eu preciso para ser salvo? Aleluia. E ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Porque aqui diz: a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aleluia. Nós temos que confessar. Paulo estava dizendo: confessa Cristo, aceita Cristo, deixa Ele entrar no teu coração, deixa Ele entrar na tua vida, mas não faça como o sacerdote Eli. O sacerdote Eli trabalhou por 43 a 44 anos para Deus, mas ele não conseguiu ensinar os seus filhos, ele não conseguiu educar os seus filhos, ele não conseguiu fazer que os seus filhos fossem salvos, mas pelo contrário, Ofni e Finéias corromperam o templo do Senhor. E Deus está avisando: olha, ele toma conta dos seus filhos, educa os seus filhos, eles precisam
precisam ser libertos, eles precisam ser transformados, porque senão eu vou descer sobre eles e vou tirar a sua vida. Deus começa a avisar, mas eles não dão ouvido, e Deus lá na frente, lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, você vai ver os crimes que Ofni e Finéias cometeram no templo do Senhor, aleluia, profanando o templo de Deus, sacerdotes, homens do Senhor que perderam o caminho, perderam a fé. Mas eu e você, que nós estamos aqui hoje, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração, aleluia. Josué, um pouquinho mais lá abaixo, no capítulo 24, ele vai estar dizendo assim também para aqueles que estavam ali: decida hoje, tire esse Deus estranho de dentre vós e decida hoje quem vai servir. Escolha servir ao Senhor para que a glória de Deus desça sobre a sua vida. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor em oração. Você que veio nesta noite, você que veio com propósito, você que tem uma causa na justiça, você que precisa de um milagre, você que precisa que o seu filho venha ser salvo, a tua filha, a tua família. Jesus está perguntando assim: você crê que eu posso fazer? Se você crê, ele diz: se você crê, eu vou fazer o milagre. Feche os seus olhos que eu vou orar. Aleluia. Maravilhoso, altíssimo Deus, Pai querido, santo, aqui está, Senhor, a tua igreja, Senhor, aqui está o teu povo, meu Deus.